Olá pessoal, bom, nessa série de vídeos que a gente está falando aqui sobre legislação e práticas trabalhistas, agora a gente vai fazer o cálculo do INSS. Lembrando que para você ter um bom entendimento, compreender de uma forma bem tranquila como está sendo feito o desenvolvimento desse material, nada melhor do que você ter esse material de apoio. E aí, para isso, você pode acessar o site estudioacademico.com.br e lá você tem todo o material de apoio do que a gente vai desenvolver aqui e de outros que a gente já desenvolveu e vai desenvolver nessa série de vídeos aqui falando sobre esse tema, legislação e prática trabalhista. Então, indo para o próximo passo aqui, temos que o INSS ele tem a parte do empregado e a parte da empresa. A parte do empregado, então a gente tem uma tabela, e essa tabela é a atualização referente ao ano de 2016, e aí verifica que quem tem um salário de até R$ 1.556,94 é calculado em 8%, ou seja, vai multiplicar o valor do salário a 8% e vai encontrar então o valor do INSS a recolher, mas essa é a parte que vai ser descontada do empregado. E a partir desse valor, 1.556,95 a 2.594,92, conforme você está observando aí vai a 9%, e 2.594,93 até 5.189,82, 11%. E o que passou disso aí? Olha, o que passou vai, portanto, ser calculado, ou melhor, deduzido da folha de pagamento do salário, no salário do empregado, no valor de R$ 570,88, que é o teto da Previdência. Lembrando que o teto da Previdência ele se aplica aos funcionários regidos pela CLT. A mesma coisa não acontece em caso de regime estatutário, como os servidores públicos, né, nos diversos níveis, União, do Estado e do município. Então, eles têm um estatuto próprio, apesar de que tem alguns funcionalismo público que é regido pela CLT. Se for o caso, o salário que passa de R$ 5.189,82 é recolhido apenas ao teto de R$ 570,88. Tá? Então, se você ganha um valor maior e fala, opa, mas lá é descontado 11%. Então, é isso. Para quem está regido lá pela CLT, aí esse teto aqui da Previdência é aplicável. Indo para o próximo passo, aí já falando aqui do INSS, parte da empresa. Então, temos lá, empresa ou equiparado, 20% sobre o total da remuneração paga devida ou creditada a qualquer título durante um mês aos segurados, empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestam serviço. Então, enquanto é descontado até 11% sobre o salário do trabalhador, descontado do trabalhador, a empresa também paga o INSS e uma alíquota de 20%. Tá? Não tem nenhuma variação, é 20%, independente do valor. Além disso aí, tem 1% de risco leve, 2% de risco médio ou 3% de risco grave, incidente sobre o total da remuneração pagas devidas ou creditada a qualquer título durante o mês, aos segurados, empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestam serviço para seu funcionamento do benefício concedido em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Isso aqui é pago a título de RAT, R-A-T, risco do ambiente de trabalho. Então, quando que a empresa não paga isso aqui? Há uma exceção quando a empresa é simples nacional, então ela paga, ela não vai pagar o RAT. E também não vai pagar o INSS por essa alíquota aqui. Ela paga de uma outra forma, mas aí INSS
nessa alíquota a realidade para a empresa simples nacional é diferente. E mais adiante, eu peguei aqui no quadro Contribuição sobre a remuneração do empregado permanente. Tem aqui Previdência 20%, Código de Terceiro, tal, 115. Ó, o GILRAT, o RAT que a gente falou, eu tenho uma situação aqui de 3%, como é a maioria das empresas, é assim. E aí o salário e educação 2,5%, INCRA 0,2%, SENAC 1%, SESC 1,5%, SEBRAE 0,60%. Somando tudo isso aqui, né, somando, não estou colocando 3%. Somando todo esse de salário e educação até onde tem o SEBRAE, é um total de 5,8%, que é referente a terceiros. Então, quem é que paga? Quem é que subsidia essas empresas como o SENAC, o SESC, o SEBRAE? É as empresas. Mas como? Dessa maneira que você está vendo aí. Então, para cada atividade, e aí ela tem ali nessa situação mais comum, eu peguei isso aqui, que é de acordo com o Código Nacional de Atividade, ó, o CNAE, Código Nacional de Atividade Específica, 7820-500. Então, para essa empresa que tem essa atividade, é assim que ela vai recolher. Então, se entendeu essa parte aqui, de que a empresa, da parte dela, ela não paga só os 20%, ela paga outros encargos, e aí tem o 3% de RAT e 5,8% de terceiros. E mais aqui, tenho aqui a tabela da contribuição, a gente já viu antes, só coloquei novamente aqui, e tem o salário família, que quem ganha um salário de até 806,80, salário família de 41,37, e de 806,81 a 1.212,64, salário família é de 29,16. Então é isso aí. Ué, ora, professor, mas por que 806 se ninguém pode trabalhar por menos de um salário mínimo? Então subentende que aquelas pessoas que trabalham por meio período, então às vezes não tem problema ela ganhar meio salário mínimo. Ela trabalha meio período, ganha meio salário mínimo, não pode ganhar menos do que o meio salário mínimo. Nessa condição, aí já está fora. Mas é o caso em que 41,37 será o valor do salário família para esse trabalhador aqui. E mais adiante, tenho aqui o salário. Eu tenho lá o salário de cada trabalhador. Tenho a situação em que tem 4 trabalhadores aqui. O primeiro tem um salário de 880 mensal. O segundo, um salário de 1.600. Terceiro, de 2.900. E o quarto trabalhador, o salário é de 5.380. Nesse 880, aqui eu tenho 8%, como foi visto lá na tabela. O valor de 70 e 40 é o valor do INSS que vai ser descontado desse trabalhador. Esse trabalhador, ele tem 4 filhos menores de 14 anos. Então, salário em família, 29,16 vezes 4, 116,14. Tá, já apuramos aqui a contribuição e já identificamos o salário família desse trabalhador aqui. Agora, salário de 1.600 mensal. Esse trabalhador tem um filho menor de 14 anos. Tem um filho menor de 14 anos, mas não tem salário família, porque como a gente já viu antes, o salário família é para quem ganha até 1.212. Tá? Não é o caso desse aqui, esse aqui ganha mais. 1.600 vezes 9%. 9% você já deve saber, como já vimos na tabela anteriormente. Quem ganha esse salário aqui tem que ser calculado sobre 9%. Tenho então R$144 de INSS que vai ser descontado desse trabalhador. E no salário 3, o funcionário 3, o salário de 2.900, tem 2 filhos menores de 14 anos, mas para salário família não interessa, porque está fora ali do que tem benefício. E aí eu vou usar
eu vou utilizar a alíquota de 11%, conforme a tabela. 319 é o valor do INSS que vai ser descontado desse trabalhador. E no funcionário 4, o salário de 5.380. Para essa situação, como já vimos, passou daqueles 5.189. Então, devo utilizar o teto, considerando que esse é um trabalhador seletista, trabalhador de uma empresa privada. E aí o INSS dele é de 570,88. Pronto. Já que eu encontrei o valor de todos, agora avançando para calcular a parte da empresa, que para isso devemos identificar a soma de todos os salários para encontrar a base de cálculo. Mas por que eu já não fiz isso antes? Porque veja que para cada um teve uma alíquota diferente. 8%, 9%, 11% e aqui foi o teto. Então não poderia juntar tudo e fazer essa soma para identificar aquele valor que vai ser descontado desse trabalhador. Como já vimos, tem uma alíquota variável. E é o que fizemos aqui. 880 do funcionário 1 mais 1.600 do funcionário 2, 2.900 do funcionário 3 e 5.380 do funcionário 4. Tem um total aqui. É interessante que você faça essa soma para entender o que a gente está trabalhando. 10.760 é o total de salário. Esse total de salário é a base de cálculo para a gente encontrar e apurar o INSS e as demais contribuições devidas pela empresa, por parte da empresa. E aí eu tenho aqui o INSS, 20%, 3% de RAT e 5,8% de terceiros. E continuando, então eu agora aqui já tenho 10.760 vezes 20%, encontrei o valor de INSS de 2.152. 10.760 a 3%, encontrei o total de RAT de 322,80 e essa base de cálculo aplicada a 5,8% e encontrei agora 624,08 de terceiros. E eu pego agora aquele salário família que tinha sido apurado anteriormente lá para aquele trabalhador que tem um salário de R$880 e 4 filhos. Tem aí 116,64. O salário família, ele é pago pela empresa, é repassado pela empresa, mas quem está pagando, na verdade, é o Estado, é o governo. Se é o governo que paga, eu preciso deduzir daquilo que vai ser devido a ele. Então, esse de 116,64 está sendo descontado aqui, desse valor de 2.152. Coloquei aqui embaixo, não vai comprometer o resultado, mas é interessante saber que esse valor aqui está sendo subtraído desse valor aqui, 2.152. Então, eu encontrei 3.098,88 menos 116,64, eu tenho agora total do INSS parte da empresa, 2.982,24. E agora, juntamente com isso aqui, eu somo o total do INSS parte do empregado. Então, se voltarmos na outra parte, você pode, se você está com o material em mãos aí, ou você pode voltar esse vídeo e observar qual é o valor total do INSS parte do empregado. Você vai encontrar esse 1.104,28. E agora temos o total aqui do INSS a recolher, que é de 4.086,52. Esse é o valor da guia do INSS que a gente vai fazer e a empresa vai recolher. E agora tenho aqui a guia, né, nesse formato, código 2100, valor total do INSS, 3.462,44. Aqui está o INSS, parte da empresa e parte do empregado,
mais aquele valor de RAT, que encontramos lá em valor de 3%. E agora sim, o total aqui, novamente, 4.086,52. Então, pessoal, é isso aí. Dessa maneira, não se confunda na hora de apurar o valor do INSS pago pela empresa, porque às vezes o aluno comete uma falha de colocar, somar junto com o salário família. Ora, se aquilo lá já é um benefício, por que ele tem que ser de novo para entrar na base de cálculo? Para apurar o INSS da empresa ou do empregado. Então, não entra na base de cálculo. Salário família você só vai utilizar na base de cálculo lá no final, que é para deduzir o valor da contribuição que é devido pela empresa. Então, é isso aí. Creio que eu consegui explicar sobre essa parte aí, cálculo do INSS, como é que se comporta o INSS, como é feito o cálculo da parte do empregado e da parte da empresa. Pessoal, o próximo vídeo vamos falar sobre cálculo do imposto de renda retido na fonte. Espero você lá no outro vídeo e até breve.